Hoje eu vou falar sobre os 6 maridos. Basicamente os 5, mas você vai entender por que os 6. Eu vou falar sobre os 5 maridos da samaritana. João 4, versos 5 ao 29. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da viagem, assentou-se assim junto ao poço, e a cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então disse a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água da vida? Pessoas feridas são questionadoras. Pessoas feridas são revoltadas. Até quando estão perto da cura, elas são questionadoras. Gente, o ser humano, ele não tem no DNA dele aceitação do confronto, da dor, do luto, da rejeição. Então, toda vez que ele é corrigido, toda vez que ele tem perdas, que ele é mandado embora, que ele é ofendido, ele vai saltar. Porque nós fomos criados originalmente para sermos aceitos, amados e não ter dor, luto. Mas o pecado nos trouxe essa condição. O pecado de Adão agora nos fez ter essa reação inversa à dor, reação à perda, reação ao luto, reação à correção. Não, ninguém gosta de ser corrigido, porque nós não fomos feitos para errar. Nós somos criados perfeitos, como os anjos. Mas e o que Jesus fez? Ele veio em carne e osso para consertar. Por isso que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então ele veio nos ensinar o mistério dele, para reparar essas coisas. Por isso que vem o Espírito Santo também para nos suprir a essa dor que nós não fomos acostumados a entender. Então, quando nós somos corrigidos, ou quando nós nos deparamos com algo até que vai nos curar, até aqui nós questionamos. Jesus estava ali para ajudar a mulher, e ela está metendo a boca nele. Está questionando. Você não tem nem como tirar a água. Gente, Jesus está ali por causa dela, e ela está dizendo: vai tirar água como? Ser humano, realidade do pecado é essa. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Aí que ela não entendeu nada. Disse-lhe a mulher: Senhor, tá bom, vai bonitão, me dá essa água então. Olha como ela foi agressiva. Para que eu não tenha sede, não precise vir da minha casa tirar água nesse poço. Como diz a Isabela, que grosseria. Aí Jesus perdeu a paciência. Ele mexeu na ferida da mulher e disse: tá bom, chama teu marido e vem aqui. Aí pronto. Ela respondeu: eu não tenho marido. Veja você que aquela condição dela agressiva era da rejeição. E Jesus disse: dissestes bem, não tenho marido, porque você teve 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E disseste bem. Agora presta atenção no texto. Ela teve 5. Agora tem 1. Quanto dá?
Você nunca parou para pensar nisso no texto? Você tiveste 5. Está no passado. Agora ela tem 1. Então ela teve, ao todo, 6. Pois eu vou dizer que são 7. Já te explico. E esse homem com quem você vive agora não é teu marido. Então dá 6. Quanto a isso que falastes, é verdade. Então Jesus agora está fazendo o quê? Revelando os segredos do coração daquela mulher tão estúpida. E a estupidez dela é pela dor e o sofrimento que ela passou ao longo da vida. É uma resposta que ela dava para a reação de uma mulher que agora estava no 6º casamento. Espírito Santo, fale conosco, fale com a sua igreja, nos ensine, pregue a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Ultimamente eu tenho visto várias interpretações sobre essa passagem da mulher samaritana. Eu pensei muito nisso esses dias, essa semana. O porquê que essa história é tão chocante e tão importante na Bíblia, que fez Jesus ir lá só por causa daquela mulher. Para você entender como a história da mulher samaritana, do poço, dela falando assim, o que você como homem judeu está falando comigo? Você não sabe que o judeu não se dá com o samaritano? Isso é uma guerra civil, você tem que entender o contexto. Mas Jesus não estava preocupado com o preconceito ou o apartheid daquela mulher. Ele foi lá por causa dela. E ele foi tão cuidadoso que ele assentou no poço e disse para os discípulos, vão à cidade e me deixa aqui sozinho. Porque ele sabia que viria ali uma pessoa muito ferida, com a vida muito sofrida, e ele teria que ter um papo a sós com aquela mulher dentro daquelas imediações, naquele monte. E você precisa entender que aquele poço, quem construiu ele foi Jacó, e deu ele para José. Que coisa. Então há todo um contexto aqui tipológico nesse texto, e eu vou te explicar o motivo. Porque nós vamos primeiro entender um pouco da samaritana, depois quem eram os passados 5 maridos, e no caso o 6º agora, e quem seria o 7º marido dela, porque depois ela vem a ter um 7º. Quem era os 5 mais o 6º, que é isso que o texto explica. Para nós entendermos quem é a mulher samaritana, quem eram seus 5 esposos ou maridos, nós temos que decifrar um enigma e entender primeiro todo o contexto histórico, o porquê de Jesus ir a Sicar e o texto bíblico separar exatamente samaritanos. Você vai lembrar também da parábola do bom samaritano, em que Jesus fala do sacerdote, do fariseu, do outro samaritano que orava, Senhor, eu sou pecador, e do fariseu que dizia ser bom, porque os samaritanos, eles eram tidos como muito pecadores, depravados. Então Jesus, ele literalmente quer mostrar que ele veio para os pecadores, e ele usa essas histórias dos samaritanos para mostrar que ele está realmente preocupado com o nível de pecado e sofrimento e podridão na vida dos samaritanos. Então, uma síntese breve histórica sobre os samaritanos para nós entendermos. Não quero prolongar muito nessa parte, mas tem importância isso que eu vou falar. A palavra Samaria em hebraico significa Shomeron, que quer dizer cidade guardada, protegida, ou ser guardada. Samaria é o nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, constituído pelo antigo Israel, ou seja, os 11 reinos separados, quando Deus tomou de Salomão esses 11 reinos, por causa dos pecados de Salomão, Deus rasgou dele o reino, eram 12 tribos, deixou uma tribo com ele, que é a tribo de Judá, por isso que nós temos o termo judeu e hebreu, são diferentes. Hebreu é toda Israel, judeu é só
os descendentes de Davi e Salomão. Então, judeu não é todo mundo. Judeu é a tribo de Judá. Jesus vem dessa tribo de Judá. Os hebreus é todo o reino, que inclui inclusive Samaria. É onde hoje está aquela guerra lá de Gaza e Jerusalém. É uma guerra civil, ali é toda a terra de Israel. É a briga até hoje entre judeus e o resto de Israel. Os 11 reinos, no caso, os samaritanos. Então, o antigo Israel situado em torno da antiga capital Samaria. Vai lembrar aí de Acabe e Jezabel. Acabe era o rei de Samaria e você tinha o outro rei de Judá. E a Jeza, essa mulher nojenta, era a rainha de Samaria. Então Samaria, no caso, é rival de Judá, dos reinos do Reino do Sul, né, que ficou com Jeroboão, filho de Salomão, e os 11 reinos ficou com Reoboão, que era servo de Salomão, e aí começa toda a guerra ali. Então, o reino de Judá atualmente situa-se entre os territórios da Cisjordânia e Israel, a Samaria, toda a Cisjordânia ali. O nascimento dos samaritanos. O nascimento dos samaritanos deu-se, como já disse aos irmãos, vou repetir para ficar bem acintuoso, da morte de Salomão. O reino de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, conhecido como Israel, cuja capital era Samaria. O reino do sul, com sede em Jerusalém, conhecido como o reino de Judá. O reino do norte era composto das outras demais tribos, 9 tribos, e abrangia a maior parte do território de Israel. Cada um dos reinos seguia uma história diferente. Agora, o que é interessante, cerca de 700 anos antes de Cristo, o reino do norte, que é os reinos ali que foram divididos, acabou, sendo tomado pela Síria. Vão lembrar da Geza? Né? Da Síria e seus habitantes. E aí todo esse reino do norte ali, dessas outras tribos, foram deportados. E alguns habitantes, poucos habitantes, ficaram na terra daquele reino dividido ali, daquela guerra. Provavelmente eram agricultores, gente muito pobre que não conseguiu sair. Do ponto de vista dos habitantes de Jerusalém, esses habitantes, alguns judeus ficaram em Samaria e começaram a perder a própria identidade religiosa. Daí você entende por que tem os profetas de Baal, por que tem os profetas de Aserá, por que tem a adoração a ídolos dentro de Israel. Por causa dos samaritanos que foram perdendo a identidade. Judeus foram mantendo e os samaritanos não foram mantendo. Então, misturou-se com os pagãos, perdendo as características que os ligavam ao Deus único de toda a Israel. Pergunta: por que os judeus agora não se davam e não se comunicavam com os samaritanos? Em João 4, versículo 9, mostra que os judeus, nós lemos, não se comunicam e não falavam com os samaritanos. E não havia diálogo, uma guerra terrível, não havia conversa. Então existem vários itens que contribuíram para essa guerra civil, essa guerra terrível entre eles, judeus e samaritanos. Aí a história dos macabeus, a coisa muito sangrenta, a pior guerra era entre eles. Então, primeiro, o povo de Israel adorava apenas um Deus, Yud-He-Vav-He, que muita gente costumou chamar de Yahweh, ficou conhecido como Yahvé, e aí um grupinho pôs nome de Jeová. Já os samaritanos, porque perderam a cultura e o costume com o casamento entre os outros povos, adoravam vários deuses, por um motivo que nós vamos ver já já. Segundo, eles não concordavam com praticamente nenhuma informação. Então o samaritano, ele tinha tanta birra do judeu. Não, o judeu adora Deus, se chama Yahvé, então nós vamos pôr o nome dele de Baal. O judeu adora no monte, vamos fazer templo. É o judeu? Não, vamos fazer o contrário. Era uma rivalidade terrível, né? Então discordavam com quase tudo. Um dos pontos que eles discordavam era o lugar aonde adorar. Não tem até hoje concordância. Você vê lá a mesquita de Omar lá em cima? Aquilo ali, gente, toda essa guerra é a mesma de sempre. É entre os filhos de Abraão, né?
E aí você vê a história, a mulher falando assim para Jesus: nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela está brigando com Jesus. Ela preferiu discutir religião e política do que ser curada. Vocês estão entendendo o contexto aqui? Jesus quer curá-la, libertá-la, e ela quer discutir. É assim que faz um coração que não se cura. É assim que faz, ele é cheio de argumentos. Ele tem argumento para tudo, porque está ferido, mas não quer se curar. Mas Jesus sabe como entrar na ferida das pessoas. Em terceiro lugar, brigavam por territórios. Quase sempre estavam brigando por territórios. Por exemplo, esse poço é nosso. O judeu dizia: não, senhora, esse poço é nosso. Não, mas ele é nosso. Não, mas é por causa de um poço, gente. Então esses são apenas alguns dos motivos porque os judeus da tribo de Judá não se davam com o resto de todo Israel, das outras tribos dos hebreus. Samaria, a região, essa parte de Israel tinha uma espécie de adoração mesclada. Então nós vamos entender um pouco sobre toda a grande Israel, que tinha a sua capital em Samaria, e Judá tinha a sua capital em Jerusalém. Quem entendeu essa parte aí? Interessante, né? Em 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 24 até o 33, narra a história do rei da Síria, que trouxe 5 nações para habitar em Samaria. Aí a coisa desandou de vez. Cada uma dessas 5 nações. Quantos maridos a mulher teve? Não, ela estava com 6, mas quanto ela teve? Jesus está falando de quê? Deixe-me te dizer, Jesus escolheu de propósito uma mulher com a vida destruída, casamentos legítimos, história legítima, para representar toda a situação de Israel, que havia se casado com 5 deuses. Agora você entendeu. Então a história da samaritana, lembra de Oséias? Que o Senhor falou assim: Oséias, vai e se casa com uma mulher adúltera. Essa mulher tem que ser prostituta. Mas Senhor, por quê? Para mostrar como que, para o povo de Israel, que eles estão adulterando com outras nações e com seus deuses. Então é como se Deus estivesse pregando. Então Jesus escolhe de propósito essa mulher, que teve 5 maridos, agora está o que tem não é seu, teve 5 maridos, para mostrar toda essa podridão de casamento de Israel com os 5 deuses. E é isso que nós vamos ver aqui, que coisa impressionante. Então, segundo Reis 17, nós temos essa história do rei da Síria, que trouxe 5 nações para habitar em Samaria. Cada uma dessas nações trouxeram um deus. Quem eram os 5 maridos de Israel? Quem eram os 5 maridos da samaritana? Do que Jesus está falando? Tiveste 5, e agora o que você tem também não é seu marido. Quem seria o 7º? Vamos ver agora. Romanos capítulo 7, versículo 1. Põe na tela, você vai entender isso agora. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa enquanto ela vive? Então, falou de mulher, vai representar a igreja, vai representar Israel e etc. Continua. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre do casamento. Irmão, não comece a orar para o marido morrer. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, a lei do matrimônio. E mesmo que venha se casar com outro, não estará adulterando. Então as viúvas continuem viúvas. Agora preste atenção no resto do texto. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante ao corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro. Que
coisa interessante. Jesus está usando toda a parafrase da lei do casamento para explicar que nós estamos casados com o pecado, casados com o diabo, casados com, igualzinho os samaritanos. Aí olha o que ele fala: para pertenceres a outro. Quem é esse outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem é o outro marido da samaritana? Quem é o marido da igreja? Voltamos agora para a história da samaritana. A adoração de Samaria não era uma adoração, era uma adoração mesclada. Eles adoravam a Deus, mas também adoravam, eles tinham Deus, também era um dos maridos. Vamos entender as nações que o rei da Síria trouxe para dentro de Samaria: Babilônia, Cutá, Avá, Ramate e os Sefarvaíns. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cutá, de Avá, de Ramate, de Sefarvim, e fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Isso está em 2 Reis 17, 24. E cada uma dessas nações trouxeram seus deuses. Vou dizer os 5 maridos da samaritana, no caso da nação de Israel, para você entender todo o contexto da mulher samaritana e o poço de Jacó. Babilônia cultuava uma deusa chamada Sucote ou Benote, marido da samaritana. Cutá cultuavam o deus Nergal, segundo o marido da samaritana. Avá cultuavam deuses Nibás e Tartaque. Então Jesus põe no mesmo isopo, que dá ali o mesmo conteúdo, outro marido da samaritana. Ramate cultuava a deusa Acima, a chamada Acima. E a outra nação, Sefarvaim, cultuavam Adrameleque ou Anameleque, né? Dependendo. Então, os deuses de Samaria eram 5 deuses. Quantos maridos a mulher teve? O que Jesus está usando? Os maridos dela são reais. A vida dela é real. Os casamentos, o sofrimento dela é real. Não tem problema. Mas Jesus está mostrando isso, como na história de Oséias, que, mulher, você tiveste 5 maridos, o que você tem, aí ele está falando de mais um novo Deus em Samaria, também não é seu marido. Mas olha o resto do texto, ele vai apresentar um novo marido para ela. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus disse: vai chamar teu marido. Então ele está usando tanto a história da samaritana como a história dos samaritanos. Por isso que foi um avivamento. A mulher saiu pregando e todo mundo se converteu naquele lugar, porque ela entendeu o que estava acontecendo. Continua, a mulher respondeu: eu não tenho marido. Disse Jesus: dissestes bem, não teu marido, porque tu tiveste 5 maridos. E o que agora tens, então a conta é óbvia. Não são 5, são ao todo 6. Tá claro isso ou não? Tiveste 5. E esse 6º que agora tens, também não é teu. E ele continua dizendo, a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Deixa eu falar para vocês 2 contextos disso. Primeiro, a história da mulher está nos explicando a história da nação de Israel. Como eu expliquei a história da nação, agora eu explico a história pessoal da mulher. Na History Channel, que é um canal histórico, e também nos livros históricos, nós temos uma história sobre a mulher samaritana. Primeiro, Jesus vem e revela os maridos dela, nome por nome, por nome, por nome, o que faz ela ficar impressionada, e ela se converte ali em cima daquela montanha, e sai gritando pela cidade: veja, este homem é profeta, ele revelou todos os segredos do meu coração, e ela começa a evangelizar. É claro que Jesus não revelou que a mulher tinha 5 maridos, que toda a cidade sabia, ela era famosa. Mas quando você vai na história, na série The Chosen, que é uma série histórica, e também a série Jesus, Filho de Deus, também da History, eles colocam bem ali a parte histórica. O texto sugere o seguinte, isso está na história,
Não posso afirmar como verdade, não está na Bíblia, então afirmo como veterocanônico, não canônico, mas vale se alentar por riqueza histórica. Que Jesus revela os nomes dos maridos e o porquê ela se separou. Um te batia, o outro te falava, todos fizeram mal para ela. É justamente o que os deuses fizeram para Israel. E aquela mulher vai ficando sem ar, e Jesus fala, você foi estuprada por um, o outro te espancava, o outro te fez um filho e te fez abortar, um outro jogou a criança no fogo. Gente, o sofrimento, já dá para você imaginar o sofrimento dessa mulher? Agora ela estava com um sofrimento tão grande que ela ia pegar água escondido. Por quê? Porque todo mundo fofocava da vida dela. Então Jesus não revelou só os 5. Ela falou, eu venho nessa hora, ao meio-dia, para não ser incomodada. Foi justamente a hora que Jesus parou ela. Como é que é? Eu venho para não ser incomodado. Você vai me incomodar? Ele falou, vou. Jesus está insistindo com a sua dor. Você precisa se deixar curar, gente. Você não tem noção o que um coração que deixa passar, o que um coração que se deixa curar pode fazer depois disso. Veja, eu vejo a história da minha mãe. 62 anos de idade. A vida toda com muito sofrimento. Teve o primeiro filho com 17, o filho morreu. O segundo entre 19. Meu irmão mais velho tem 42, ela 62, entre 19 e 20 anos. Ela teve uma vida muito sofrida. Tão sofrida que se tornou doente. Durante a vida toda lidou com depressão. E ela não fazia questão de ter convivência com os filhos. O último áudio que ela mandou para mim foi explicando por que ela se distanciava, porque a gente tratava ela mal, porque ela tinha nos abandonado. Então ela preferiu se distanciar para não se ferir. Mas de outubro para cá, tudo mudou. Deus falou com ela, Deus me usou para falar com ela, ela aceitou todo o tratamento, falou com cada filho, me perdoe por ter abandonado vocês, não tomou mais remédio, nenhum remédio, nem para ansiedade, depressão, foi curada de tudo. Orava, o Walter dizia que saía para trabalhar às 4h30, ela estava orando. Orava. E assim, um conhecimento bíblico fantástico. Tudo porque foi curada. Por que você não se deixa curar? Porque as pessoas pensam que elas só irão se sentir vivas se odiar. Ficar com raiva faz você se sentir vivo? Não. Gente, amargura, remorso, falta de perdão é um veneno que você faz para as pessoas tomarem, mas é você que toma. Você precisa se deixar curar. E um dos segredos é, primeiro, crie novas experiências. Quando você deixa Jesus fazer o que Ele quer e que Ele sempre quis fazer, você tem que criar novas lembranças. Você tem que refazer suas lembranças. Porque aquilo, as coisas velhas, você não pode trazer, não pode pescar mais naquele lago. Então você tem que criar, no caso o pai, a esposa, os filhos, tem que voltar a passear para criar novas memórias. Porque as outras memórias eram de brigas, as outras memórias eram de sofrimento. Imagina a samaritana, a memória dela era de dor, mas agora ela passou a ser uma pregadora e ela começou a criar novas memórias. Então ela passou a lembrar só daquilo que trazia esperança. Mas o passo inicial de tudo é entender que talvez essa pessoa arredia que você se tornou, que quando alguém vai mexer ali, cavucar, você trata essa pessoa como a mulher samaritana tratou Jesus. Mas o que você não entendeu é que nenhuma pessoa que te odeia
vai chegar em você lhe confrontando. Quem te odeia, ele quer que você se lasque. Então uma das coisas é, eu vou bajulá-lo. Gente, quem ama não passa a vida bajulando. Pessoas que nos amam, nos falam a verdade. Mas é impressionante como as pessoas invertem. Esse cara ruim, por quê? Quem ama, confronta. Quem ama, fala a verdade. Ou seja, ele está preocupado com o seu futuro, com o seu coração. Mas as pessoas têm uma condição adâmica, caída, de não aceitar de fato serem saradas. E aí, chega uma hora, como disse a Isabela, nossa, agora que eu virei amiga da vovó. Mas Isaías 57, primeiro diz, perece o justo, e não há quem considere em seu coração que as pessoas boas são tiradas antes de cair no mal. Então Deus olha lá na frente. Quando a minha mãe foi internada, eu falei, Senhor, esse seria o momento ideal. Senhor, agora deveria ser o momento. Porque ela está tão bem com o Senhor, tão bem com os filhos, tão bem com todo mundo, agora. Eu não queria perder minha mãe. Para mim não, mas eu não queria perdê-la para o diabo. Mas poderia ter sido diferente, não? Você vai ficar remoendo a mágoa com a sua mãe aí ainda? Está te levando a que isso? Depois não adianta mais chorar no caixão, gente. Vai ficar nessa briguinha, em 2 dias, um dia morre. E morre rápido. Aí depois, deixa eu te falar, remorso mata mais que a amargura. Porque remorso, toda vez que você for lembrar da pessoa, se você tiver um remorso, o que vai vir na cabeça é, morreu, obrigado. Eu falei isso antes de morrer, eu fiz isso, eu não deveria. O remorso mata monstruosamente e aos poucos. Então você acha que vale a pena ficar discutindo, brigando? Brigou? Conserta logo, que você não sabe se daqui 2 horas não vai ter um infarto fulminante. Porque depois não adianta estar ali diante do caixão e falar, eu queria dizer tanta coisa. Graças a Deus, Deus foi tão bondoso comigo, com os meus irmãos, com a minha mãe, que foram 3 meses e 4 dias que não tivemos em 30 anos. Uma verdadeira samaritana. Minha mãe teve 6 maridos. Exatos. 5 e esse. 6 maridos. E Jesus a tratou como uma samaritana. Ao final de tudo, ela teve o 7º marido. É o texto que lemos. É isso que você precisa entender. Vai ficar até quando com esse coração ruim? Qualquer um que vai lhe corrigir, sai da igreja, fica lá até um outro pastor corrigir também, porque pega ranço de pastor, porque pega ranço de pai também, porque pega ranço de marido também, porque pega ranço de amigo, porque todo mundo que lhe falar a verdade é seu inimigo. Vai ficar até quando? Não querendo ser tratado, ser curado. Eu entendo que essa é a condição adâmica. Nós não fomos treinados para o tratamento. Nós somos treinados para ser amado. Mas o pecado está aí. Querendo ou não, agora nós temos que aceitar o tratamento. Por isso que sem arrependimento todo mundo perece. O Adão continua. E o amargurado não é salvo. Por quê? Porque ele tem um marido que não é Jesus. O ídolo dele é o rancor. O ídolo dele é a raiva.
é o bezerro de ouro dele. Gente amargurada vive junto com o marido, mas se opõe. Mesmo dizendo que ama, ele se opõe porque há uma amargura. E o que traz amargura é aquelas palavras de mágoa. As pessoas vão magoar você. E a gente vai magoar as pessoas. O problema é a resposta que a gente dá a isso. Como você responde ao que as pessoas fazem a você, demonstra o tanto de Jesus que tem dentro de você ou tanto de Lúcifer. O tanto de Jesus dentro de mim me faz eu responder de forma correta. Aí Jesus conclui dizendo para ela: Deus é espírito. Importa que os que o adoram, adorem espírito em verdade. Aí ela se converte naquele evangelismo. Eu sei que o Messias virá e ele se chama Cristo. E quando ele vier, ele vai pregar essas coisas. Agora Jesus revela quem é o marido dela. Eu sou o que fala contigo. Mulher, eu sou a água da vida. Todos os maridos te feriram, te espancaram, te magoaram. Eu não estou aqui para dizer que você não foi magoada. Eu estou aqui para dizer que não vale a pena ficar. Eu estou aqui para dizer que o seu coração lhe impede de receber Jesus, porque ele tem tanta lama, que se pôr água limpa ali, a água limpa fica suja, fica podre. Eu estou aqui para te dizer que está fazendo mal é para você. Então, por favor. E Jesus, esse eu sou, é o mesmo eu sou que ele disse para Moisés: Senhor, se eu for lá libertar o povo, e vão me perguntar quem é, o que ele disse para Moisés? Diga para eles que eu sou. Jesus vem para a samaritana e diz: eu sou. Qual era a função desses 5 deuses em Samaria? Agora pasmem. Sucote ou Benote é responsável por toda a pornografia e sensualidade. É um dos maridos de Samaria. Nergal, murmuração, fofoca contra o próximo e levantar falsos testemunhos. A igreja ainda tem esses maridos. Acima, adivinhação, feitiçaria, manipulação e jogos de azar. Nibás, incredulidade, humanismo. Aqui trata também da idolatria. Pessoas idolatram familiares, animais, sem perceber, idolatram, criam ídolos. E existem 2 ídolos no crente que ele precisa aprender a lidar. Um é a comida e o outro é a cama, sono. Essas 2 coisas impedem você de ter comunhão com Deus. Tem gente que não consegue acordar para orar porque teve uma que falou: comida eu até jejum, agora eu amo dormir. Pois tu tem que aprender a lidar com isso para levantar para orar. Tem que deixar de ser seu Deus. Você tem que parar de, primeiro, seguir site de comida. Que raio de crente é você? Olha, comida, comida. Comer é bom, gente. É. Mas em demasia, vira um ídolo. E dormir. Ai, meu Deus. Aí discute. Eu sou do que dorme, prefiro dormir do que comer. Aí o outro, eu prefiro comer do que dormir. Vamos descobrir aqui, vamos lá. Quem é do que prefere dormir do que comer? Se tiver que escolher, levanta a mão. Quem prefere, quem assalta a geladeira? O bezerro de ouro é bravo mesmo. Por isso que gula é um pecado, e grave. Por isso que Jesus reclamava dos discípulos, porque eles não jejuavam e não acordavam para orar. E eu estou mostrando para vocês o que são esses maridos. Idolatria, tem gente que idolatra a família. Como é que funciona? Deixa eu te falar. Não estou mandando recado para ninguém.
Com certeza não. Com 41 anos de idade, já fiz muito casamento, não tem tempo hoje para fazer nesse sentido. Eu curei meu coração agora na Itália. Porque eu falo, Senhor, por que o Senhor me permite pastorear a igreja e me abre as portas do mundo? Eu não sou um bom pastor. A pastora de uma das maiores, a maior igreja da Europa, falou assim, pastor Hernani, quem te disse que você não é um bom pastor? Tem um monte de bom pastor aí, ó, bom, que visita todo mundo e a igreja dele está com dívida. Tem um monte de bom pastor aí que não corrige e não confronta pecado de ninguém. Você precisa ser um bom governo. Pastores você tem na sua equipe. Agora, governo, que é o cara que governa os pastores, põe cada um no seu lugar, faz todo mundo crescer, que não deixa ter dívida, que faz a igreja desenvolver, esse é o seu ministério. Então você é um bom pastor. Eu vendo o pastor Ferdinando fazer o velório, eu falei, uau, que pastor. Eu falo 2 minutos no velório. Agora nós estamos falando de apacentador. Mas, na hora eu entendi, falei, meu Deus, é isso. Quantas igrejas eu já plantei? Dezenas. Quantas pessoas eu já formei que ganhei almas, hoje são pregadores, pastores de igrejas gigantes. Mas, como eu não seria um bom pastor então? Bom pastor é o quê? É o cara que não sai da sua casa tomando e comendo cookie com você? É porque na cabeça de quem quer o controle, porque o povo é assim, não, é meu, ele é meu. Então é um pastor à sua imagem e semelhança. É assim que funciona. E eu comecei a entender, gente, como que nós, sem querer, temos Jesus, mas também temos outros maridos. Fofoqueiros. Aí, ó, o nome dos deuses que estavam em Samaria, nação de Deus. Incredulidade, Nibás, responsável por incredulidade, humanismo. Eu ia falar da idolatria de família. Se você vai num casamento de quem não conhece a Jesus, ele não está nem aí se você é crente, ele não vai respeitar a sua fé, ele vai pôr bebida e música e isque a gogô, não vai estar nem aí para você. Agora o crente faz um casamento, ele tem que dar cá bebida para o cara e música, porque irrespeita os que não são crentes. Gente, isso não está certo. Eu vou dizer para vocês, não está. A pessoa está vindo no seu casamento, você é o noivo, você é a noiva. Ele tem que respeitar é você. E você tem que ser diferente. Então, com muito amor e carinho, não estou falando para ninguém, porque a gente faz muitos casamentos. Então, aqui em Campo Largo, todos, 99% dos casamentos evangélicos hoje são assim. Tem bebida alcoólica. Teve um casamento, agora não vou lembrar, graças a Deus, que beberam tanto que um dos convidados cantou a minha esposa. E eu fui o cara que fiz o casamento. Eu levantei, eu ia dar na cara do cara, fui embora. Casamento de crente. Teve um outro casamento de crente que começaram. Mas na hora do casamento, entrou uma plaquinha, Jesus é o primeiro a entrar no casamento. Ah, irmão, vá se catar. Ou seja, eu sou casado com Jesus, mas também tem 5 maridos, tenho outros, eu tenho compromisso com Jesus, então ele é o primeiro, mas também eu gosto. Está na hora da gente mudar. Está na hora de sermos a diferença. Então assim, ó, não tem uma cervejinha? Não, não tem não. Não tem? Não, não tem não. Não, aqui... Não, por quê? Porque do álcool vem a contenda. É porque é pecado? Não, é porque alguém ali naquela festa não pode beber, tem vício. Então ele vai te dar problema no casamento. E vai ser um papelão. O casamento envolve 3 pessoas que são importantes no casamento. Primeiro, os noivos. Depois, o pastor. Não se esqueça que você tem que respeitar quem está ali representando Deus para apresentar seu casamento a Deus. Mas eles não respeitam mais pastores de casamento. Pois eu agora levanto e vou embora. Mas tem que respeitar. Não
pensar, eu vou te dizer, se você lidar como um cristão, não sendo um chato, eles vão pensar melhor do que você, do que esse crente chato que não dá testemunho na internet. Haja como um desse tipo assim, não, eu não vou porque eu sou não assim, ó. Precisa de alguma coisa? Põe no grupo. Olha, posso pôr seu nome na oração? Olha, posso não sei o quê? Ó, tô aqui. É assim, olha, tá precisando de mim, eu vou ir agora. Não é, ó, isso é pecado. Não, não é isso não. É agir como luz. E as pessoas veem, puxa vida, aquela pessoa é diferente. Então o cara com crente, ele é crente, com não crente, ele conta piada suja, igual aos imundos. O outro ele bebe igual aos imundos, mas aqui ele é junto com o crente, ele é crente. Não, gente. Nós estamos casados com Jesus. Jesus disse, eu sou, para a mulher samaritana, eu sou o seu marido. Eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe, sou eu. Esses aí, ó, ele está falando para Israel, igual a história de Osés. Esses 5 deuses que vocês tiveram, só fizeram mal para vocês. Mas agora eu estou vindo em Samaria para dizer que eu não vou morrer só para os judeus, eu vou morrer também para os samaritanos, eu vou morrer pelo mundo todo, para todos os pecadores. É esse ato de Jesus ali no poço de Jacó, que está dizendo, eu sou o Jesus do judeu, do samaritano, do grego, do romano, mas vocês têm que me aceitar como seu único e suficiente marido. Você não pode me servir e também servir a cachaça, me servir, mas também servir a pornografia, me servir, mas também gostar de mentira, de adulterar. É eu ou não é? Tiveste 5 maridos, e agora pensa, não, eu tenho Jesus, mas também, agora não é. Nós somos a noiva, nós somos a igreja do Senhor. Quem é o Senhor da nossa vida? Então acabou, gente. Aceita de uma vez esse Senhor. Ou ata, ou desata. Aceita Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Deixa de ser religioso. Então eu vou na igreja porque a culpa bate. Eu preciso ir na igreja, não estou indo para o inferno. Você está indo para o inferno, vindo na igreja também. Porque a samaritana está vindo para o inferno. Ainda assim, todo dia ia adorar lá naquele monte. E Jesus chamou os fariseus de filho do diabo e oravam 3 vezes por dia no templo. Por quê? Tem 5 maridos. Está aqui o nome dos maridos. Nibás, incredulidade, humanismo e etc. Tartak, trevas, corrupção. Significa Tartak. Então está aqui os maridos do povo de Israel. 5. Mas agora Jesus anula todos eles. Ele fala, eu sou o 7º, aquele que não vai te destruir, o que te ama de verdade. Poxa vida, como é importante quando a gente se deixa curar. E a questão, meus irmãos, é posicionamento. É se posicionar. A escolha é de cada um. Quem quiser sofrer, vai sofrer. Eu quero ficar com raiva, vai ficar. Eu quero odiar, vai odiar. Mas a partir do momento que você fala, eu quero ser livre, ninguém consegue perdoar. Essa é uma obra do Espírito. Como que funciona o perdão? A hora que você fala, Senhor, eu quero perdoar, o Espírito Santo vem e te ensina a perdoar. Até lá, ele não vai te dar essa força. Porque a gente fala assim, eu quero, mas não consigo. Não quer. Então, perdão é uma obra do Espírito. É difícil. Mas quando eu falo, Senhor, eu necessito. Você precisa esquecer esses outros maridos. Querer vencer o álcool, a droga, a pornografia, o adultério, o adúltero, abandone a mentira, abandone o roubo, abandone esse jeitinho do janho, chamado jeitinho brasileiro, que nos outros países se chama corrupção.
mas a gente chama de jeitinho. Para que tudo tem um jeito, pois não deveria. É preto no branco. Eu fico admirado com o português. Eu falei, gente, é meu filho, dorme lá fora. O Jean perguntou para um português, falou assim em português, bom dia. Só que estava chovendo, o português falou, e o que tem de bom? Na cabeça nossa, bom dia é um cumprimento. Deles, bom dia tem que ser bom. Eles falam, está chovendo, como é que é bom? Aí eu fui entender, ó, são 20 anos pregando, que esses são preto no branco. Então o cara olha para você e fala, quer um contrato? Ele, para quê? Tu não deu a palavra? Até hoje é assim. Se você falou, está falado, você não fez. Mas aqui, a gente arruma um jeitinho para adulterar e continuar crente. Um jeitinho para mentir e continuar crente. Para falar mal do próximo, entendeu? Fofoca é um marido, é um Deus. Gula é um Deus. Preguiça, você viu aqui, ó, é um dos maridos. Você não vai ter Jesus completamente enquanto você não fizer como a samaritana. Vejo que tu és meu Senhor. E Jesus diz, eu sou. Qual o segredo? Você tem que querer só Jesus. Você não vai mudar da noite para o dia, não ter esse passe de mágica. Mas você precisa de uma experiência com Deus. Todo crente tem que ter a sua experiência com Deus. A experiência com Deus muda tudo. Então você sente que não consegue mudar algumas coisas? Faz o seguinte, peça a Deus uma experiência com Ele, só você e Ele. Vai mudar da noite para o dia. Jacó teve uma experiência, mudou. Samaritana teve uma experiência, mudou. Você talvez não sofreu como a samaritana. Minha mãe teve uma experiência, no outro dia já era outra pessoa. Eu tive uma experiência com Deus. Todo mundo tem que ter uma experiência com Deus. Deus vai te visitar na sua casa. Por isso que nós teremos o Clube Santo. Quem quer ser visitado por Deus? Você cansou de sofrer? Você tem que ter cansado. Você falou, não, chega, pois Ele quer dar esse basta. Mas não fica como a samaritana, argumentando com Jesus, e Ele não quer seu mal. Só que Ele está vendo que o seu coração está dolorido. Eu vou fazer um negócio aqui agora. Quem aqui sente que tem algo no seu coração que precisa ser curado essa manhã, seja perdão, quer dizer, amargura, remorso, raiva, ódio, seja o que for, mas você quer Jesus. Eu não estou perguntando de quem não é crente não, tá? Quem tem essa sensação e gostaria de ter um recomeço hoje, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Vamos lá, venha. Venha chorando. Pedir todos os pastores e pastoras que subam aqui. Tem mais gente aí. Tá vendo? Você não se deixa curar. Eu conheço a vida de quase todo mundo aqui. E eu sei que tem gente que precisa e não está vindo por orgulho. Aí você não adianta reclamar da dor, do sofrimento, não sei o que. Você não quer. É Jesus dizendo para a samaritana, por favor, deixa eu te ajudar. Vamos, meu irmão, vem aqui. Deixa a gente orar com você. Hoje pode mudar tudo. Vem aqui. Vim atrás de bênçãos. Venha. Você está angustiado, está deprimido, está com depressão, está com ansiedade, está com problemas na família, alguma coisa está te ferindo e doendo? Vem aqui. Mais do que tu podes. Eu não pedi, não perguntei quanto tempo você tem de igreja, de crente. Que orgulho curitibano é esse que tem, meu Deus? Vamos, venha. Lamento por viver indiferente. Ore. As pastoras, as mulheres, os irmãos com os homens.
está com Não o abraça. coração. Põe a mão no ombro e Leva-me ore. ao No ombro. primeiro amor. Vamos lá. Você vai perder o milagre que Deus ia te dar essa semana. Coração a ti. As pessoas são muito duras. Venha, Lamento venha, venha. por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Ore. Abro o meu coração. Cure a ti. agora, Senhor. Eu libero aqui agora salvação nessa casa, nessa família. Só quero a ti. Ô Senhor, cura o nosso Nada coração. mais, Cura nosso coração, Senhor. nada mais. Fala, Senhor, cura meu coração Nada hoje. além de Fala, ti. fala com ele aí. Só Fala pra ele curar o seu quero coração. a ti. Fala. E nada mais. Diga, Senhor, meu coração é ferido, é doente. Nada Eu tenho mais. raiva disso, ódio daquilo outro. Nada além. Peça de para ele ti. curar seu coração agora. Só quero. Deixa rolar a essas ti. lágrimas. E nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais. E nada mais.